No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas exclusivas. Com Zacarias Pagnanelli. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Deixa eu, só para iniciar, estou retransmitindo no Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. A nossa entrevista estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, no TH+, do Grupo Tati, Rede Brasil Televisão, Correio do Papagaio Sul de Minas e mais 20 e poucos portais do Brasil. Inclusive no Cartão de Visita News no YouTube. Tá? Eu estou aqui com a doutora Ivana Davi, desembargadora da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu sempre gosto de enfatizar, doutora, é vibrante. O maior tribunal do Brasil, um dos maiores do mundo, né, em desembargador. E o professor e delegado de Polícia Civil de Goiás, doutor Adriano, que inclusive os dois são acadêmicos, né, que são professores também. Então, hoje, na verdade, essa entrevista foi até meio na correria eu diria, aí a doutora e o doutor vai explicar melhor, de uma mudança que houve, que é uma questão histórica, né? Segundo, que foi a semana passada, que ocorreu a mudança legislativa no Código Penal Militar. Quem pode falar sobre isso? E nós temos bastante gente esperando para entrar aí, viu? Para estar acompanhando. Meu parceiro, Eduardo não pôde vir porque está com compromissos, mas a ideia nossa aqui é debater essa mudança do Código Penal Militar, que, como sempre, estava se arrastando no Congresso. E o que mais chamou a nossa atenção, de nós três, foram os vetos efetivados, né, nesse projeto de lei, que agora é lei e entrou em vigor. Na verdade, não entrou em vigor, o Adriano também sabe disso. A gente está numa fase que chama vacatio legis. Para quem não conhece muito o nome, é como se a gente tivesse, né, um tempinho para introjetar, estudar e depois aplicar a lei, que são de 60 dias. Então, nós ainda estamos nesse período, a lei ainda não está em vigor, mas passado esses 60 dias, a lei entra em vigor e algumas mudanças vão acontecer. O que mais nos chamou a atenção foi exatamente foram os vetos, né? E aí nós três, também de uma sexta para sábado,
escrevemos um artigo em 3 mãos, né, apontando um dos vetos que, no nosso sentir, foi o que mais chamou a atenção. Inclusive, esse artigo, eu estava dando uma estudadinha nele, ele foi bem elaborado, inclusive, está no blog do colega do Fausto Macedo, e tem algumas coisas que são muito técnicas, né? É isso que eu queria que vocês explicassem, porque aqui ninguém inclusive seria até importante para quem seja leigo mesmo, porque por mais que as pessoas sejam autoridades, inclusive pessoas, eu diria o ator, que é ou o paciente, que seria a polícia militar, para que eles entendessem o que está acontecendo, porque muitos novos não sabem o que está acontecendo. A gente sabe que isso, como comentei no início, é histórico e é uma luta que já vem há algum tempo. Essa questão de investigação, essa questão ética entre eles e tal. Eu queria que vocês explicassem, aí vocês ficam à vontade. Adriano, agora é a sua fala, sua deixa. Mas eu ouvi tudo. É isso mesmo que a doutora Ivana falou, é uma legislação que ainda não se encontra em pleno vigor, né? Ainda existe um trecho legislativo ainda importante, né? Nós tivemos vetos nessa legislação que ainda podem ser apreciados pelo Poder Legislativo, derrubando-os, enfim. É uma legislação que é muito importante, que traz alguns avanços para os militares e, a meu ver, trazia, né, alguns retrocessos maiores em relação ao sistema de pesos e contrapesos, freios e contrapesos do nosso regime mais republicano e democrático. Mas ao longo da nossa conversa a gente vai explicar, realmente, Zacarias, uma legislação mais técnica, porque as pessoas não conseguem entender o que é um crime militar, né? É um crime que ofende só os bens jurídicos militares, só aquelas regras disciplinares mais duras deles. Enfim, não é isso, né? Houveram legislações anteriores que modificaram essa lógica e expandiram demais o conceito de crime militar. E é por isso que essa lei, a 14.688, trouxe muitas preocupações, não só para os acadêmicos do direito, mas também para a própria presidência da República, porque foi obrigada a vetar alguns dispositivos. Mas, enfim, acho que a gente vai ter muito tempo para conversar sobre isso. Espero que minha internet não caia e que o calor não me atrapalhe, porque eu estou quase derretendo. Bom, a primeira coisa, o que levou vocês três, inclusive o doutor Adriano, a doutora Ivana Davi e o doutor Eduardo Fontes, a escrever sobre isso e se empenhar? Na verdade, isso vai entrar vai ser algumas das disciplinas daqui para frente, não? Do direito? Eu não sei se a senhora quer falar? Não, pode falar, Adriano, pode falar. Nós temos um livro, Zacarias, um livro de segurança pública, que foi um livro que se esgotou, assim, uma semana, não é, doutor? Eu não sei por que cargas d'água nós não temos... Estou achando ele aqui. Ela tem mania, viu? A doutora, desculpa a excelência, tem mania de estudar, viu? Ela só estuda. Dá medo. Ela dá não medo. só estuda, como ela me ensina. Olha atrás dela, quase se bobear, cai tudo em cima dela os livros. Mas eu aprendi isso com ela há muito tempo. Esse pessoal precisa estudar, ela fala. Já os meus livros são fakes, né? Só aquela montagem de papelão. Mas, enfim, esse é um livro interessante. Foi escrito em face de vários pensamentos que são parecidos, né? Nós temos uma mesma visão de segurança pública. Enfim, esse livro se esgotou rapidamente. Nós estamos buscando, né, doutora? Precisamos buscar uma forma de destravar, porque foi um livro que foi um sucesso. Então, essas temáticas, Zacarias, elas já estão sendo tratadas por nós há bastante tempo, né? Os riscos de você permitir que essas instituições de segurança pública façam o que quiserem, um quid pro quo funcional, cada um faz o que quer, vê a função ali da outra instituição e quer fazer também. Enfim, isso gera um desarranjo enorme no sistema de segurança pública, e a gente já vem discutindo isso há muito tempo. E nesse contexto específico, a Lei 14.688, ela promove um elastério ainda maior dessas atribuições militares. E para nós, inclusive defendido nessa nossa obra, existe um princípio constitucional implícito, que é o princípio da assimetria estrutural democrática. Adriano, que nome difícil. Explica isso para mim. Para nós, existem instituições militares e civis no nosso jogo político nacional. Então, quando você fala em jogo político, também essa questão dessa nova lei,
só para complementar, isso também acaba um pouquinho, ou não diria acaba, mas não tem acaba com... eu acho que eu estou usando o termo certo. Não teria corporativismo, essa questão da polícia militar investigar para ela própria, essas coisas todas. É mais ou menos isso também? É isso. A ideia é essa mesmo. Então, voltando ao raciocínio do princípio da assimetria estrutural democrática. Existem instituições, organismos militares e civis. Mas a nossa Constituição deixou explícito e implícito que quando nós tivermos o confronto entre instituições militares e civis, sempre vai prevalecer de alguma forma as instituições mais democráticas, as civis. Tanto é que quem faz o controle externo da atividade policial é o Ministério Público. Enfim, existem vários exemplos na nossa Constituição que existe uma prevalência das instituições civis. Então, trazendo para o âmbito da nossa discussão aqui na Lei 14.688, houve uma tentativa de subversão nessa ordem. Por quê? Porque, geralmente, os crimes militares, principalmente os dolosos contra a vida, sempre foram investigados pelas polícias de natureza civil. Então, quando um policial militar entrava numa situação de confronto, nós tínhamos ali as forças policiais de natureza civil fazendo a investigação, sejam as polícias civis, dependendo da situação, seja a Polícia Federal. E houve uma tentativa de subverter essa ordem. Como assim? A investigação se daria pela própria Polícia Militar, nesse caso, ainda que a posteriori eles mandassem o procedimento apuratório para o Tribunal do Júri. Mas esse é um grande problema, Zacarias, porque, afinal de contas, depois que você não produz bem os elementos naquela fase inicial, não adianta você entregar na mão de um juiz, ainda que extremamente capacitado. O que ele vai fazer? Um procedimento investigatório vazio gera, provavelmente, impunidade. Então, quando você constrói uma sistemática como essa, em que a própria Polícia Militar promove a investigação daqueles fatos, principalmente esses mais graves, dolosos contra a vida, você manieta a possibilidade do Poder Judiciário, do Ministério Público fazer o trabalho deles. Afinal de contas, muito provavelmente, o que vai ser repetido nas audiências é o que foi coletado nessa fase investigativa. Por isso que gerou, sim, uma grande preocupação, não só do mundo acadêmico, mas também da própria Presidência da República, que acertadamente vetou esse dispositivo. Ivana, o que é, no primeiro ponto, esclarece o que é a diferença de CP e o CPM. O que quer dizer isso exatamente? Quando a gente fala em condutas criminosas, né? Teoricamente, na nossa Constituição, você pode fazer qualquer coisa, desde que não seja crime. E esses crimes são elencados, né, no Código Penal. E quando você vai julgar, processar, buscar as provas, você usa o Código de Processo Penal. A mesma coisa, né, mais ou menos a mesma coisa, quando é crime militar. A gente tem crime militar próprio e crime militar impróprio, sendo bem acadêmico. Nos crimes militares próprios, né, e isso existe uma discussão, Adriano vai lembrar bem do artigo 9º, né, da lei anterior, que também abriu, aliás, tem a DIN ainda discutindo no Supremo Tribunal Federal alguns artigos, o artigo 9º entre os seus incisos, que também discute crime próprio, crime impróprio, homicídio. Você vê, a gente tinha uma lei anterior que se discute constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que já foi atropelada por essa lei que a gente está discutindo. Eu nem sei se aquela DIN perdeu o objeto, eu ainda não me aprofundei aí nessa situação. Mas nos crimes militares, praticados por militares, principalmente dentro do contexto militar, né, eles têm uma justiça militar. Eles não ficam na justiça comum. São Paulo, aliás, só tem 3 estados que têm tribunal militar. São Paulo é um deles. O tribunal militar, ele faz parte do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, mas é um segmento todo diferenciado, né? Onde ele tem um Código Penal Militar, onde ele tem uma junta militar, né, onde existe um juiz e, na verdade, militares julgando militares. É uma situação toda estranha, né, que, como bem diz o Adriano, que é um estudioso e eu admiro, nós 3 fazemos aí uma trilogia, cada um com seu olhar, cada um com a sua carreira, com a sua profundidade. É tudo muito estranho, né? E é um tribunal que, no meu olhar constitucional da Carta,
nem tem mais cabimento dentro da nossa estrutura jurídica. Tanto que o CNJ tem até um projeto, né, para extinguir os tribunais militares, porque é um custo muito alto, né, e o número de processos é muito pequeno. Então, o Código Penal Militar, ele é quem vai direcionar os crimes praticados por militares, né, e essa é a diferenciação. E aí eles são julgados pela Justiça Militar, né, teoricamente investigados pela Justiça Militar, e os crimes comuns, nós que não somos militares, são julgados pela Justiça Comum. Entretanto, o homicídio, que é um ponto, um calcanhar de Aquiles, é um crime contra a vida, onde a Constituição deixa de forma clara que vai ser julgado pela Justiça Comum. Vai ser julgado no tribunal do júri, presidido por um juiz, com 7 jurados, que a gente chama de conselho de sentença. Não é um crime militar. Ainda que praticado por militar, não sendo em época de guerra, é um crime comum. E nesse viés é que entra esse embate, onde a polícia militar insiste em investigar os crimes tidos como homicídio, tipo crime comum, garantido lá na Constituição, quando nós e muitos doutrinadores entendemos que, por ser um crime comum, deve ser investigado pela Polícia Judiciária, que também, pela Constituição, né, tem essa atribuição de investigação, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal. É esse embate. Na verdade, é um cabo de guerra, onde a Polícia Militar insiste em investigar crimes contra a vida, homicídio consumado, tentado, né? E depois mandar para a Justiça Comum. Nossa corregedoria, o Adriano sabe disso, e os nossos seguidores, estudiosos, a gente está cheio de colegas aqui acompanhando a nossa live. Nosso tribunal teve que baixar uma resolução que, quando no embate num crime militar de homicídio, né, a arma utilizada naquela conduta criminosa deve ser apresentada ao delegado de polícia. E havia uma resistência na entrega da arma. Nossa corregedoria, né, teve que baixar uma resolução determinando que, né, o objeto do crime, a arma, qualquer outro objeto que seja interessante para a investigação, no olhar do delegado de polícia, que é quem preside, tem que ser entregue para o delegado de polícia, para a Polícia Judiciária. Então, você imagina o embate que é, né, em todos os estados acontece isso, e agora a lei, né, mais uma vez, põe, né, esse olhar, quando o presidente, que foi o Alckmin, vetou, no nosso sentir, ele confirma esse entendimento que é de todos nós. Bom, a opinião de vocês, esse veto foi correto ou não, doutor Adriano? Foi sim, absurdamente correto, sejamos sinceros. É importante repisar alguns momentos de fala da doutora Ivana, porque essa não é uma tentativa de agora, tá, Zacarias? A gente precisa fazer uma breve digressão histórica, eu acho que a gente conseguiu fazer isso bem no nosso artigo. Isso começa com a Lei 9299, lá de 96, quando institui o artigo 82, parágrafo 2º. Esse dispositivo foi vergastado no STF à época, lá em 1996, pela ADI 1494. Depois nós tivemos outra tentativa de eles trazerem para si essa atribuição investigativa de crimes dolosos contra a vida, pela Lei 3.491, de 2017. Nessa oportunidade, teve um veto muito ruim. Muito ruim. Na época do Temer, o Temer vetou o artigo e criou um problemão, porque essa lei que permitia que os militares investigassem os seus próprios crimes era para ser uma lei temporária, só naqueles períodos de GLO. Então, era uma lei temporária / excepcional, ou seja, só para essas situações de GLO. O Temer, já no final do seu mandato, cortou o artigo 2º e uma lei que era para ser excepcional e temporária virou uma lei perene, uma lei que passou a viger de forma indeterminada. Então, nós já tivemos ali um probleminha. Mas aí vem agora a Lei 14.688 e reacende o debate nessa tentativa legislativa de consolidar essa investigação de crimes dolosos contra a vida nas próprias polícias militares. E aí você pode perguntar, Zacarias, mas qual é o problema, né? Por exemplo, uma situação, então, de confronto policial envolvendo um policial federal, quem investiga não é a Polícia Federal ou a Polícia Civil?
Pois é. Mas quando a gente leva em consideração dados históricos, os maiores confrontos, os maiores números de confrontos policiais não vêm da Polícia Federal, não vêm da Polícia Rodoviária Federal, não vêm das polícias civis. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública estampa a todo momento que os confrontos policiais vêm da força ostensiva militarizada. Então é fato que não é uma mera discussão classista, porque eu defendo delegados, a doutora Ivana defende juízes. Não, sejamos sinceros, é uma questão numérica. É claro que o legislativo se torna mais atento para pautas que são quantitativamente mais substantivas. E os eventos de confronto envolvendo policiais militares são, em muito, excedentes aos confrontos que envolvem as forças civis. Por isso que é claro que a gente tem muito mais cuidado nesse sentido, para a gente não ter aí uma avalanche de confrontos policiais não elucidados. Tem um pedaço da matéria que vocês se juntaram para escrever que chamou a atenção. Que diz aqui os próprios confrontos mereceu destaque aqui, muito também pela sua capacidade de subscrever a estrutura do sistema. É isso? Vocês estão dizendo ou não? Adriano, você imagina só, né? Uma força militarizada que é a força mais substantiva de segurança pública do Estado. Estado com letra maiúscula, ou seja, do país. As forças policiais militares, elas têm 4, 5, 6, 7 vezes mais policiais civis. 10 vezes mais do que policiais federais, por exemplo. Então, nós estamos falando de um fenômeno que tem uma magnitude suficiente para causar preocupação. Ora, as forças policiais militares, por serem mais volumosas, os eventos seriam mais recalcitrantes dela, né, perpetrados por ela, já chamam um pouco mais a atenção. Mas eu tenho um dado, Zacarias, que talvez você não conheça. Você sabia que o Brasil já realizou 141 GLOs? Você sabe o que é GLO? São aquelas operações de garantia de lei e ordem. Quando as coisas começam a sair do controle, o Exército faz, às vezes, de forças de segurança. Acho que todos os nossos telespectadores sabem o que é isso. Já viram, são 141, então são comuns. Você sabia que a Polícia Militar, em virtude de movimentos grevistas, já deu mais trabalho do que, por exemplo, o tráfico de drogas no Rio de Janeiro? Foi necessário, vezes, a intervenção do Exército em greves da Polícia Militar do que para subir o morro no Rio de Janeiro. Eu não estou falando só do Rio de Janeiro, estou dando um exemplo, porque essas de intervenção em violência urbana não acontecem só lá. E por que isso é tão substantivo, Zacarias? A gente tem que mostrar que essa é uma pauta de interesse nacional, é substantivo. Por isso, quando você nos pergunta, mas por que vocês escrevem sobre isso? É porque é algo realmente relevante. Então, a gente não está discutindo um fenômeno esparso de uma força pequena, pouco avolumada na estrutura do Estado. Não, nós estamos discutindo um fenômeno que é recorrente, porque o Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz a Polícia Militar como a força que mais se confronta com pessoas, e por isso essa ideia de confronto, homicídio a ser investigado pelas forças policiais civis. E nós estamos falando de uma força militarizada que também traz necessidade de intervenção do próprio Exército. Enfim, não é um fenômeno qualquer e ele possui a aptidão, sim, de, se mal gerido, criar um cenário que a gente não consegue prever as consequências, mas são possivelmente deletérias. Doutora Ivana, quando a senhora fala da questão da justiça militar, a justiça militar não seria também, como sempre foi, né? Eu acho, acredito eu, que uma área técnica. Eles são técnicos, eu diria no sentido assim, a senhora como desembargadora criminal e também sei que você, tirando a liturgia do seu cargo, você é um paradigma, porque você conhece a polícia, é diferente, trabalhou nesse meio muito tempo, né? Então tem aquela questão de você saber o que está falando, a questão da leitura corporal, a questão da hierarquia, no seu caso, e no caso da polícia, da justiça militar. Claro que o corporativismo vai existir em qualquer área, principalmente na deles, por causa dessa questão de eles investigarem
crimes deles e tal. Mas, assim, o que você acha disso tudo? Tipo assim, realmente a justiça militar hoje, que está composta hoje, ela não trabalharia junto hoje com a Polícia Civil ou com o Tribunal de Justiça? Então, Ou trabalha? nos estados que não tem tribunal militar, então nós somos 27, né? Então, em 24 estados não tem tribunal militar. Então, esses fatos são julgados por juiz comum, né? E isso funciona muito bem. O grande embate se dá pelo número de policiais, né, nos estados maiores, São Paulo, Minas Gerais, e tem mais um outro estado que tem tribunal militar, que não me recorre agora, acho que é a Bahia. Não, acho que não é a Bahia, porque a Bahia está um caos. Hoje, uma guerra, né, de organizações criminosas. Aliás, falando em guerra hoje, que até o doutor Adriano, essa questão também, não sei, o que eu achei estranho, teve uma determinação, até queria saber a opinião de vocês, quer dizer, não vamos entrar no celeiro político aí, mas existe uma determinação hoje que a Polícia Rodoviária Federal vai começar também a investigar, a fazer um monte de coisa no celeiro da Polícia Militar, por causa do volume de crimes que está acontecendo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? No Rio hoje. Houve uma determinação do ministro da Justiça que a Polícia Rodoviária Federal vai começar, parece que também a tomar conta da linha vermelha, junto com a Polícia Militar, porque eles não estão suportando. Zacarias, eu confesso que eu não conheço o teor dessa notícia, mas já que você entrou no assunto da Polícia Rodoviária Federal, isso veio a calhar com o que a gente está debatendo. Exatamente, né? Isso que eu queria falar. Nosso antagonismo acadêmico não é a Polícia Militar, é a toda e qualquer invasão de atribuições constitucionais. Qualquer regra do jogo em qualquer país precisa dessa clara delimitação. Então, já que você está falando da Polícia Rodoviária Federal, vou te trazer dados aqui que são estarrecedores. Você sabe qual é a quantidade o percentual de rodovias de atuação da Polícia Rodoviária Federal quando você pensa na malha viária do Brasil? Você já pensou nisso? Tem uma malha viária de 100% no Brasil. Qual é o percentual de malha rodoviária federal em que atuam as polícias rodoviárias federais nesse conjunto maior? Você tem um número aí? Não tem ideia, só ouço falar. Inclusive, doutora, tem acho que é Lúcio Mauro, está escrito, ele já mandou aqui parabenizando e tal, ele está dizendo que parece que a Justiça Militar tem também no Rio Grande do Sul. Então é isso, é Rio Grande do Sul, São Paulo e acho que Minas Gerais. É isso aí. Então vamos lá, Zacarias, vou responder para você. 4,5% das rodovias são federais. Então, olha só, você tem uma Polícia Rodoviária Federal com mais de 13 mil membros, ou seja, quantidade igual da Polícia Federal. Se você pegar o quadro da Polícia Federal, que tem uma abrangência muito mais elástica, com atribuições muito mais elásticas, e a PRF, você tem as duas forças com 13 mil agentes. Só que você tem uma Polícia Rodoviária Federal que só atua em 4,5% da nossa malha viária. Aí, Zacarias, sobra tempo. E se sobra tempo, nós temos disciplinas aí do Ministério da Justiça, e eu não falo nessa gestão, porque eu realmente não conheço essa notícia que você está me trazendo aqui. Se ela acabou de dar agora há pouco, acabou de falar agora há pouco que tem uma parte do Rio de Janeiro. Disciplinas anteriores davam à Polícia Rodoviária Federal a possibilidade, de forma subsidiária ou complementar, atuar no combate a outros crimes ainda que não perpetrados em rodovias federais. Então, é uma situação muito interessante, né? Porque você fortalece uma instituição, dá para ela o mesmo quadro da Polícia Federal, sendo que ela precisa atuar só em 4,5% da malha viária, e aí você fala que ela pode fazer outras atividades complementando as forças estaduais. É claro que essa fórmula não vai funcionar, né? Eu tenho uma sugestão muito mais razoável. Por que você não elastece, então, as funções da Polícia Rodoviária Federal para patrulhar aquelas rodovias estaduais que têm maior índice de criminalidade? Porque a função constitucional da PRF não é investigar crimes, não é subir morro,
a função constitucional da PRF é patrulhar rodovias. Então, se a gente quiser manter essas regras muito claras, as regras constitucionais muito bem delimitadas, a gente precisa manter a nossa coerência. Então, a questão aqui não é só a Polícia Militar não pode investigar os próprios crimes. Não, sejamos sinceros, a Polícia Rodoviária Federal também não pode subir o morro. Porque essa função é da Polícia Militar, viu? Defendendo as atribuições... O que eu acho que eu estou sabendo é o seguinte, que eu ouvi, que eles vão ajudar nas estradas onde está tendo o maior problema, dando apoio para a Polícia Militar. Entendeu? Então, agora o que a gente está discutindo aqui, você imagine qualquer ação que houver de uma forma fora do trilho, a questão jurídica disso tudo. Era o que eu ia falar agora. O problema que a gente tem enfrentado, e o Adriano acompanha comigo isso, é o resultado. Né? A gente tem que trabalhar com eficácia também, sabe? Porque você faz tudo isso e aí chega, nem digo no juiz de primeiro grau e nem digo nos tribunais estaduais, mas chegam nas cortes constitucionais, por exemplo, como o STJ, anula toda a prisão. É isso que eu ia falar. Ou seja, e aí vem aquele bordão que a polícia prende e a justiça, pelo menos as cortes constitucionais, soltam. E gera na sociedade uma sensação, né, primeiro, de inutilidade. E segundo, que dá a impressão que o crime compensa. E esse bordão é horrível. Porque a polícia vai, prende, né, corre todo um processo, às vezes até tranca por habeas corpus numa liminar do STJ e cai no vazio. E o país está... o Adriano deve concordar comigo. Só hoje, né, o Rio de Janeiro e a Bahia, e aqui em São Paulo no roubo a banco, o dia hoje foi desafiador nesses 3 estados. Desafiador de violência. A gente nunca viveu a violência que nós estamos vivendo. Eu ouso dizer que é a sensação que a criminalidade está tendo, principalmente as organizações criminosas, né, de que a legislação, e eu volto a dizer que nem sempre é a lei, é a interpretação da lei, esse é o maior perigo, tem colocado, né, grandes lideranças na rua, e essa sensação de que no país vale tudo, né, tem até trazido criminosos e organizações criminosas, e Farcs, e máfia, como a gente sabe, para dentro do território nacional. E aí a gente vive nesse caldo, onde todo mundo quer investigar, sem a devida atribuição constitucional, e quando chega no Poder Judiciário, isso derrete, vira água. E aí você tem uma sensação, como todo cidadão tem, de insegurança, e tem um olhar que a justiça não funciona nesse país, porque a polícia está lá na frente prendendo, e nós estamos, de alguma maneira, reconhecendo alguma ilegalidade e acabando indo para a rua. Isso é muito ruim. Né? Vamos aproveitar e fazer sair um pouco do contexto, mas vem nessa linha que a doutora está falando. Até para aproveitar o doutor Adriano, que eu nunca ouvi isso dele, eu vou perguntar. Que é essa questão de o prende e o juiz solta. Não, eu queria só, bem rapidinho. Audiência de custódia. Vamos falar, porque todo mundo fala sobre isso, inclusive na imprensa. Que eles não entendem, muita gente não entende por quê. Não entende o caso das algemas, que às vezes você é obrigado a algemar até por segurança do preso. Eu queria que a doutora falasse, de repente, que a senhora é magistrada, o doutor Adriano como delegado também, que às vezes deve acompanhar algum caso aí, que está completamente claro e, de repente, o cara está na rua. Dá para a gente falar rapidinho? A minha humilde opinião é que se as pessoas focassem na qualidade do seu próprio trabalho constitucional, elas não precisariam culpar outras, né? Porque não importa se na audiência de custódia ou se porque o juiz não decretou uma medida cautelar, mas certamente o trabalho investigativo não foi a contento, né? Da mesma forma que a polícia militar não pode se tornar uma polícia irascível, porque captura alguém numa situação que não é de flagrante, leva para o delegado não autua. Acho que existem regras constitucionais que norteiam a atividade da polícia, até para que o jogo seja muito claro, e cada um no limite da sua competência. O que a gente não pode é transferir a responsabilidade para uma outra instituição em face do trabalho
não tão bem executado como que você deveria executar. Eu vou te mostrar isso, Zacarias, como é que essa rotulagem é feita. Não sei se você leu meu currículo, eu sou mestre e doutorando em ciência política, eu estudo muito sobre racionalidade. Isso vai estar tudo hospedado num portal de notícia, porque eu comentei na última vez que realmente o currículo de vocês é muito extenso, a gente vai... Mas pode falar. Então, tem uma situação que chama framing effect, que é a possibilidade de você formatar, colocar numa moldura só o que você quer. Eu vou te mostrar uma notícia aqui que é bem retórica e repetitiva na própria mídia, falando assim, olha, o Brasil tem um índice baixíssimo de resolução de crimes de homicídio. Você já ouviu falar sobre isso, não já? Poxa, Brasil tem um índice baixo de resolução de homicídio? Pois é. Então eu vou tentar te mostrar de outra forma como é que essa culpa recai na polícia judiciária, mas que não deveria recair. Vamos lá. Se o Brasil elucida 30% de crimes de homicídio e eu tenho uma taxa de 60 mil homicídios anuais, então indica que o Brasil vai elucidar, sei lá, 30% de 60 mil vai dar 20 mil, é isso? 20 mil homicídios. Enfim, se você levar, mais ou menos 20 mil, mas se você levar em consideração a taxa francesa é uma taxa de 80%. Mas a França só tem 1.000 homicídios por ano. Então quer dizer que ele elucida 800, Adriano? Sim. Então, enquanto o Brasil elucidaria cerca de 20 mil, a França 800? Sim, a França é 3 vezes menor que o Brasil, então você faz a proporção, você vê que o Brasil elucida ainda mais homicídios do que a França, proporcionalmente. Adriano, mas por que esse rótulo pega? É porque, Zacarias, as pessoas não querem evidenciar que o problema não é o percentual. É que esse percentual de elucidação ele incide sobre uma base de pessoas que foram mortas. E quem deveria reprimir ou evitar com que essas pessoas morressem? É a polícia preventiva, é a polícia militar, é a polícia rodoviária federal. Então, quando você joga a culpa no percentual baixo de elucidação de crime, você transfere a responsabilidade para a polícia judiciária, mas esquece que esse percentual de elucidação ele incide sobre um volume muito grande de mortes não evitadas. Mas você consegue desmascarar ou jogar uma cortina de fumaça sobre o não trabalho preventivo, jogando a culpa na investigação. Por isso que, voltando ao seu raciocínio, fala, Adriano, o que você acha da audiência de custódia, do juiz que não deixou preso? Gente, a gente não pode transferir unicamente para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para o delegado de polícia, o insucesso de diligências que estão em desconformidade com a lei. Eu não estou dizendo que, hora ou outra, o STJ não age com um tipo de garantismo exagerado, hiperbólico. Não é isso. Mas que nós temos que ter a consciência de dividir as responsabilidades conforme o jogo constitucional e as divisões constitucionais. Então, quando você tenta reputar que o problema do Brasil é uma taxa de elucidação baixa de homicídios e você esquece a quantidade de homicídios que não foram evitados pelas forças ostensivas, você transfere uma responsabilidade política para quem não deveria ostentá-la sozinho. Por isso que esse é um jogo que precisa ser muito bem esclarecido para a população. A população tem que ver isso. A culpa não é do judiciário. Como assim a polícia prende o judiciário e solta? O judiciário faz a função constitucional dele. Se a prisão tiver sido ilegal, tem que soltar. Vai fazer o quê? Vai ser um jogo que vale tudo? Nós sabemos que assim não vai funcionar. Bom, foi o que a doutora Ivana falou, né? Que começa as investigações, os caras estão oxigenados e aí a questão da interpretação da lei e o cara acaba ficando até desmotivado, tá por algum motivo. Doutora, eu quero deixar um recadinho para a senhora aqui, que o doutor Jacó Valente deixou um recado aqui dizendo, Zaca, você sempre pega uns caras para uns assuntos interessantes e tal, inclusive uma grande desembargadora, que tá aí, que é a doutora Ivana. Não, ele é sensacional, o Jacó é sensacional. Não, isso é bom porque a gente tá vendo aqui, cara, alguém manda um recadinho aqui, a gente vai lá e lê. Bom, assim, o que eu queria, então? O que vocês poderiam enfatizar mais sobre essa questão dessa questão da investigação
da Polícia Militar. O que a Polícia Militar, por exemplo, o sistema de justiça processual penal constitucional autoriza que a Polícia Militar investigue crimes denominados comum? Teoricamente, como a gente já expôs, não só no nosso artigo, como no nosso trabalho, não. Né? O que o Adriano fala e o que está no nosso livro e, de alguma forma, no nosso artigo, é que a gente vive, né, um caos no sistema de segurança. Todo mundo, né, quer investigar, e o grande desafio é que se cada um fizesse literalmente a sua parte, a polícia ostensiva, prevenindo esse tipo de criminalidade ou qualquer outro tipo de criminalidade, a gente está falando de crimes contra a vida. Né? A polícia judiciária investigar e o tribunal e os juízes julgarem, provavelmente daria mais certo. O que a gente vive é um caos. Né? A sociedade acaba ficando no meio desse caos, né, o tempo todo, lutando pela segurança. Até porque, num país democrático, educação, saúde e segurança são 3 pilares, né, de um país democrático dentro dessa república que nós vivemos. E dentro desse caos, é o que o Adriano fala, ficam se acotovelando para descobrir de quem é a culpa. O Brasil é signatário de várias convenções internacionais. E o grande poder de uma convenção internacional, né, quando você adere, quando o seu país adere, é exatamente, além de combater a criminalidade, é principalmente prevenir esse tipo de criminalidade. E é esse olhar que, no meu sentir, é muito fraco, para não dizer que não existe. Então, se você não previne, se você não tem políticas públicas de prevenção, se você não tem a polícia ostensiva, porque é para isso que ela usa viatura, ela usa uniforme, né? Essa ostensividade é proposital. Né? Uma polícia ostensiva, ela está na rua e ela é, né, capilarizada, ela está em todo lugar e assim deve ser, exatamente para evitar que a conduta criminosa ocorra, gerando à sociedade, né, segurança, não só, né, nas propagandas políticas, mas também o cidadão se sentir seguro. Quem não se sente seguro atravessando uma rua e uma viatura parada ali na esquina, né, se sente seguro, é isso mesmo. Aqui em São Paulo, quando você transita durante a noite, né, ainda que tenha um carro blindado, você adora andar atrás de uma viatura. Viatura, é verdade isso. Adriano, aqui a sensação de segurança é tamanha que quando você vê uma viatura, um giroflex ligado, você já fica ali do lado, que é para ter uma sensação de que pelo menos nenhum criminoso vai te abordar e te roubar. O índice de latrocínio aumentou muito. Então, o grande desafio nosso é esse. E o que a gente assiste é que nesse caldo que nós estamos vivendo, a ponto de um Ministério da Justiça, não foi esse, baixar uma portaria dando atribuição de polícia judiciária, de investigação, a uma polícia que na Constituição Federal está dito, está escrito com todas as letras, que não faz investigação, que não tem essa atribuição, dentro desse caldo, né, gera toda essa insegurança. Se cada um, né, se limitasse a fazer a sua parte, né, de forma correta, de forma profunda, provavelmente, né, nós não estaríamos, primeiro, nessa situação de todo mundo querer pegar um espaço do outro. E, num outro ponto, alguém colocando a culpa em ninguém. Hoje a gente vive aqui, o Adriano deve ter acompanhando, uma briga, literalmente, né, entre o STJ e o Supremo Tribunal Federal, discutindo se guarda pode ou não investigar. Se guarda ou não pode, né, fazer prisão em flagrante. Aí ele levanta lá, a guarda está dentro do SUSP, tá? É um sistema único de segurança, e a discussão é se o fato de você estar elencado no SUSP lhe dá atribuição, né, de polícia judiciária. Óbvio que não. Não é isso. Mas a ponto de chegar nas cortes constitucionais, essa discussão que está rachada. Está rachada. Hoje o Supremo Tribunal Federal coloca a guarda, né, como um terceiro gênero, ele não é polícia ostensiva. Terceiro setor. O Schietti deu uma definição bem sui generis. Ele é uma polícia, ele é uma guarda ostensiva, ele não é polícia. Ele não tem atribuição de investigação, ele não é polícia judiciária, né? Ele não tem o poder de polícia. Pô, mas é muito engraçado, eles estão
desculpa, doutora, é muito engraçado, porque eles estão totalmente aparelhados hoje, melhor que mais aparelhados que o pessoal do Estado, né? E não tem poder de polícia. É uma coisa engraçada. A Guarda Civil de São Paulo tem a Guarda Civil Ambiental. Porque nós temos uma represa muito grande, nós temos muito problema de invasão, né? E nós temos guardas civis ambiental. Então, para juntar nesse caldo ainda, né, além dessa discussão da Polícia Militar, que nós já saímos totalmente do foco, mas, meu, ainda a gente tem, hoje a gente tem essa discussão que é a pauta tanto do STJ, que está afetando um julgamento, como do Supremo Tribunal Federal, que acho que por 6-5 definiu, né, que a guarda não é polícia, é guarda, como bem diz a definição, e que pode atuar em algumas situações. Tá, mas, doutora, como é que fica juridicamente isso em uma ação legítima? Pois é, vai depender do juiz e vai depender do tribunal. Alguns juízes de primeiro grau, quando a guarda faz uma prisão em flagrante, ele relaxa a prisão em flagrante e, por exemplo, solta o traficante. Alguns outros juízes, né, se filiando a uma doutrina um pouco mais ortodoxa, o Supremo tem vários julgamentos onde a guarda pode atuar, né, como qualquer um do povo, podendo prender em flagrante, adequando, dependendo da decisão lá, da forma da prisão, ele entende que a prisão é legal. O tribunal, a maioria das câmaras aqui de São Paulo, entende que a guarda pode, né, atuar, além de tomar conta do cemitério e da praça, é lógico que ela pode atuar, né, mas vai depender da forma que foi feita essa prisão. Mas quando chega no STJ hoje, né, as duas turmas entendem que não pode, e liminar de HC, né, declara a ilegalidade daquela prisão em flagrante. É muito difícil. A gente tá medo isso, hein? Dá medo. Como é que esse pessoal vai trabalhar motivado e com vontade? Meu, é difícil. Bom, depende da forma. Eu quero que o doutor Adriano dê as considerações finais, que nós temos 4 minutos aí para terminar. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tático de Comunicação, suas multiplataformas. Doutor, pode falar rapidinho. Só vou complementar o raciocínio da doutora Ivana. Parece que quanto mais órgãos, organismos e instituições fazendo a mesma função, melhor. Mas não é assim. Se eu colocar uma auxiliar de limpeza no meu quarto, uma na sala e uma na cozinha, se eu tiver um problema na cozinha, eu vou conseguir detectar quem foi que errou. Né? Agora, se eu colocar todas para fazer em todos os quartos, cozinha, eu nunca vou conseguir detectar. O gestor vai para o prego. O gestor vai para o prego. Todo mundo fazendo tudo, você não consegue corrigir a engrenagem. Isso é elementar. Tem sentido isso, claro. Se cada qual estivesse no seu limite constitucional, nós saberíamos debruçar sobre o problema e falar, pessoal, o problema é o esvaziamento estrutural da Polícia Judiciária. Vamos, então, melhorar. O problema aqui é a falta de organização da Polícia Militar. Enfim, se nós estivéssemos todos seguindo a sua devida função constitucional, nós teríamos capacidade de corrigir melhor os rumos da nossa segurança pública. Por isso que no nosso livro a gente fala que existe uma grande engrenagem de segurança pública. Aqui, doutora, perdeu ele aí. Meu tá aqui atrás. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aqui nesse mocó aqui, que tá tudo bagunçado. Essa engrenagem, se ela não for respeitada, a gente nunca vai conseguir fazer uma avaliação para o aperfeiçoamento dela, porque todo mundo faz tudo. E não pense que o modelo americano, onde todo mundo faz tudo de forma desordenada, porque lá é um sistema desorganizado também, gera bons frutos. Não, talvez lá a criminalidade não seja como a nossa, e nem de perto é mesmo. Então a realidade social deles é muito diferente. Mas é só pensar no 11 de setembro. Foi falta de troca de informações. Zacarias, se eu posso fazer tudo o que a outra instituição pode fazer, para que eu vou trocar informação? Essa informação vai ser preciosa para mim. Eu estou lutando por espaço de outrem. Vira uma desorganização danada. Todo mundo quer ser o autor do gol. Ninguém cruza. Eu sei. É a fominha, sabe? O jogo está desorganizado. As regras constitucionais são frouxas porque são desrespeitadas pelas próprias corporações
e a própria exegese que os tribunais superiores conferem a elas também é igualmente frouxa, e o nosso trabalho acadêmico, doutrinário, é fazer esse trabalho de enxugar gelo. Na verdade, gelo não, é passar um calor danado aqui para tentar explicar para a população que o Brasil não ganha com essa guerra corporativa de invasão de atribuições. Bom, de verdade, eu gostaria de enfatizar e agradecê-los, porque sempre é um prestígio, doutora. Você é uma elegância. Eu tenho que falar. O Adriano é um cara que eu conheci há pouco tempo, mas também é um cara que tem uma oratória perfeita, um currículo invejável, que demonstra que entende, que conhece polícia também. Então, eu vou fazer uma pergunta e encerrar literalmente. Eu estou com a doutora Ivana Davi, desembargadora do 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, professora também, e o doutor Adriano de Souza Costa, que é professor e delegado da Polícia Civil de Goiás. Pena que o doutor Eduardo Fontes não está aqui, que faz parte do time, né? Que é um delegado federal, por uma questão profissional. A doutora Ivana, primeiras mulheres, lógico, vou fazer aquela pergunta final, né? Para quem que ela entrega o cartão de visita? Hoje eu vou entregar meu cartão. Eu vivo entregando cartão de visita, né, Zaca? Mas eu vivo entregando cartão de visita. Mas hoje eu vou entregar a Vossa Excelência é protagonista dessa história. Não. Eu vou entregar o meu cartão de visita hoje para o meu gabinete. Tem um time que eu gosto lá, hein? Eu tenho um time que eu gosto lá, hein? Se eu sou a juíza que eu sou hoje, no primeiro momento, eu sempre falo isso, eu devo à polícia judiciária desse país. Eu aprendi polícia ouvindo polícia. Aprendi um pouco que eu entendo de investigação, né, estudando todo o trabalho, principalmente que a Polícia Judiciária de São Paulo e hoje do país inteiro, né, me passam e eu acabo aprendendo. Então, se eu sou a juíza que eu sou, eu devo à Polícia Civil, às polícias judiciárias, porque aqui em São Paulo eu trabalhei muito com a Polícia Federal desse país. Mas se eu consigo hoje, né, trabalhar com maior profundidade, escrever, dar aula, viajar, fazer parte de um plano nacional de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, eu devo ao meu gabinete. Eu tenho uma estrutura que me ajuda nos meus processos, nos meus votos. Aqui em São Paulo, nosso tranco, né, é muito forte. O juiz recebe 10, 12 HCs por dia. Então, eu preciso do meu gabinete, que são, né, 7 pessoas especiais que estão comigo aqui no 2º grau há 2 anos. Eu tenho 2 que estão comigo há 30 anos. E se eu sou o que sou, né, e consigo, né, ter esses olhares para tudo que eu entendo que é necessário, eu luto por um país melhor, eu trabalho por um país mais ético, eu trabalho por um país mais seguro, eu devo, né, muito disso ao meu gabinete. Então, hoje, o meu cartão de visita vai para os meus funcionários do meu gabinete, os meus assessores. Doutora Adriana, agora é o senhor, mas eu quero só dizer o seguinte, que o seu cachorrinho já está preservado. Agora você pode falar para quem você quiser. Enfim, eu acho que a César o que é de César. Se o que a gente está discutindo hoje é um veto presidencial, eu acho que o cartão de visita tem que ir para o atual governo federal. Porque, diferentemente do governo do ex-presidente Michel Temer, que fez que tomou uma decisão de veto, a meu ver, inadequada, esse veto foi adequado, pertinente, suficiente, e nós esperamos que o Congresso Nacional não se mobilize para derrubar o veto. Então, a César o que é de César, vai aqui o meu cartão de visita para o governo federal, que tomou a decisão correta ao não permitir esse tipo de exagero investigativo. Já vi aqui até que a doutora Adriana Costa, uma deputada federal aqui do estado de Goiás, já me chamou que, olha, quero assistir a live, vai estar gravada onde? Então, vou encaminhar para ela o link. Agradeço também Elias Vaz, que foi um articulador do Ministério da Justiça, o próprio ministro da Justiça, enfim, se movimentaram no sentido de que esse veto acontecesse. Eu acho que esse é um momento importante para a gente falar, calma, vamos tentar, pelo menos devagarzinho, colocar essa bola no chão, dividir as atribuições, zagueiro fica na zaga, goleiro fica no gol, meio de campo fica no meio de campo e atacante faz gol. Enquanto todo mundo quiser fazer gol, nosso time nunca vai ganhar. E é o que a gente quer, que o time ganhe, que a segurança pública funcione, que a gente entregue um material de qualidade para o Ministério Público e o Poder Judiciário. Essa é a vontade, tenho certeza, que da maioria da população. Que ótimo que você
vocês são objetivos, né? Isso é muito importante. Sintam-se abraçados. Muito obrigado pelo conteúdo. Quero agradecer ao Grupo Tati de Comunicação das Multiplataformas por aceitar a nossa entrevista aqui. Isso estará hospedado no cartão de visita News R7, na Rede Brasil Televisão, no Grupo Tati TH+, Notícias e vários portais por aí. Tá bom? Muito obrigado. E aqui está aberto para você no próximo tema. Estaremos aí. Vamos ver se o doutor Eduardo aí. Não vamos deixar ele de lado, hein, coitado? Ele quer estar aí com a gente, mas não, nunca. Então tá, doutor Eduardo, tamo junto. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada por tudo. Até a próxima. Eu que agradeço o tempo de vocês. Muito obrigado. Tchau, Adriano, querido. Tchau. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser DigiMais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco DigiMais, um banco para todos. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas exclusivas, com Zacarias Pagnanelli. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.